Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Volgan e sejam muito bem-vindos ao meu canal Cinema no Segundo Andar. Eu sou atriz e eu sou uma apaixonada por filmes e eu venho aqui compartilhar um pouco dessa minha paixão com vocês. Desde já eu peço, por favor, deixem o like aqui pra mim, porque me ajuda muito com a divulgação do vídeo, com a divulgação do canal. Faz com que o YouTube entenda que esse canal precisa chegar para mais e mais pessoas. E vou também deixar aqui na descrição do link a minha rede social, para que vocês me sigam lá, tá bom? E me acompanhem. Então vamos começar. Antes de trazer o filme, eu quero trazer para vocês um tema. O tema que eu quero trazer aqui é representatividade. Em 29 de fevereiro de 1940, na 12ª cerimônia do Oscar, uma atriz negra sentou-se numa mesa ao fundo, separada do elenco do filme ao qual fazia parte e de todos os outros atores que estavam ali naquela premiação. Essa atriz se chamava Hattie McDaniel. Ela se tornou naquela noite a primeira atriz afrodescendente a ganhar o primeiro Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel no filme E o Vento Levou. Mesmo impedida pelas leis racistas e segregadoras daquela época de frequentar os mesmos espaços que pessoas brancas, a Hattie entrou para a história naquele momento contra todas as probabilidades que estavam contra ela na indústria do cinema e na vida, né? E em 2015, a Viola Davis, ela também faz um discurso emocionante quando ela recebe o Emmy de melhor atriz em drama, e ela disse a seguinte frase: o que separa mulheres de cor de qualquer outra pessoa é a oportunidade. E em 2023 eu sentei na frente da tela e assisti um filme protagonizado por mulheres, e esse protagonismo era preto. Eu venho falar aqui para vocês do filme A Mulher Rei. Nesse filme, um clã de mulheres guerreiras altamente treinadas fazem parte de um exército e são chamadas de Agoji. As Agojis, elas são treinadas para defender o reino de Daomé e o seu rei Gezo. Isso em 1800 na África. Essa história é baseada em fatos reais. Então, o que é essa história? O que ela traz pra gente? Ela traz a perspectiva do povo africano diante de um dos maiores crimes cometidos na humanidade, que foi a escravidão de seres humanos, a escravidão e venda desses seres humanos, e todos os conflitos que essa relação trouxe, né, naquela época. Então, assim, o filme mostra como realmente era aquele mercado, toda a desumanidade que era aquilo, pessoas acorrentadas em jaulas sendo vendidas. Coloca o homem branco, o europeu, como ele realmente é, um mercador de seres humanos inescrupuloso, que fazia tudo por dinheiro. Aí você pode me dizer assim: ah, Sara, mas os africanos também vendiam os seus pares. Sim, e o filme não passa pano para isso, porque essa relação entre os mercadores africanos e os mercadores europeus, americanos. Então, essas pessoas, né, que eram vendidas pelos africanos, eram, por exemplo, entravam numa briga e a tribo que era vencida, eles se tornavam cativos, né, dos vencedores. E eram essas pessoas que eram vendidas. E aí é que tá. É onde entra a General Nanisca, que é a personagem da Viola Davis. Ela vai alertar o rei Daomé, o rei Gezo, desculpa. Ela vai alertar o rei Gezo sobre esse comércio, que isso é um veneno para a África, que isso vai acabar com a África se isso continuar, que isso precisa ser interrompido, que a venda de seres humanos não é bom para a África, e que isso moralmente não é bom também.
né? Então, ela começa a questionar isso. E ela traz esse problema pro rei, ela alerta todo mundo ali. Então, e ela é a general, porque essa mulher é maravilhosa. Eu vi vários vídeos, por exemplo, delas treinando, as atrizes, né, treinando, fazendo treinamento e tudo mais, e por tudo que elas passaram. E isso, gente, aparece muito ali no filme. Porque assim, para além delas terem escolhido fazer parte desse exército, de escolher ser uma agogi, tem toda uma... Para além disso, tem toda a história de cada uma delas. Elas vivem num sistema patriarcal e machista. E o reino de Daomé é uma organização progressista no meio daquilo tudo. Era uma organização, era uma sociedade em que permitia que mulheres galgassem postos altos, tanto no exército como na administração. Então, muitas dessas mulheres, por exemplo, tinham sido sequestradas, tinham sido capturadas em conflitos, mulheres também que os pais não conseguiam domar, que não aceitavam se casar com outros caras mais velhos, sabe? Então, assim, eram mulheres marcadas por histórias muito tristes, né? E elas escolhem ser agogi. Mas no momento que elas escolhem ser agogi, elas também reivindicam de toda uma vida pessoal. Elas não podem casar, elas não podem ter filhos, elas não podem ter relações com nenhum homem. Elas vivem para o exército, elas vivem para defender Daomé. E uma coisa também que vocês vão notar muito é que mesmo com todo aquele treinamento, toda aquela ferocidade que elas têm na batalha, na guerra, elas são mulheres dóceis, são mulheres que com suas fragilidades, com suas histórias, são mulheres que dançam, sabe? Apesar de suas histórias, né, serem marcadas, serem violentas. Então, assim, a agogi, ela é aquela mulher que escolhe ser. E ela tem esse poder ali no reino de Daomé, que é muito, muito interessante para aquela época, né? Então, e esse protagonismo, né, que a gente vê no filme do início ao fim. Nós vemos elas no foco. Nós vemos, e cada atriz traz ali uma coisa que é muito sua, eu acho. Cada uma tem uma característica, cada uma, sabe, traz uma dor e traz uma força muito grande para as suas personagens. Eu vi que, e nisso tudo, só para voltar um pouco na história, também é que tem um plot twist aí maravilhoso, entendeu? Que envolve a General Nanisca. Porque no reino de Daomé vai ser eleita a mulher rei, a Kipogito, para governar junto com o rei Gezo. A Nanisca, ela é uma das candidatas a isso, mas ela coloca em risco se tornar-se a Kipogito devido a uma grande reviravolta que vai ter na vida dela. E que a gente entende que isso que aconteceu, essa reviravolta, tem muito a ver com o jeito que ela é hoje, sabe? Então, assim, eu queria contar um pouco mais, mas não dá, senão eu vou dar spoiler. Mas, gente, assistam, é muito interessante o filme. Outra coisa também é que a Viola Davis, em entrevistas, falou o seguinte, que o filme foi todo gravado na África do Sul. Então, todas foram lá, não só treinaram juntas, mas viveram ali, elas filmaram naquele chão, naquela terra, e ela disse que fazer parte daquilo, estar de volta, sabe, uma volta à sua casa de origem, que isso foi muito importante para o resultado, né, do filme, para o resultado das interpretações, que ela se sentiu muito, muito forte, como se brotasse daquele chão. Olha que interessante, que isso ela não ia conseguir, nem ela nem as outras, no estúdio.
Outra coisa também muito interessante no filme é que nós, como brasileiros, nós vamos ouvir o português. Se preparem, porque quando eu vi no filme eu fiquei, e claro, gente, né? Os portugueses, né, enfim, escravizaram um monte de gente e trouxeram pro Brasil. Só que a gente tá assistindo aquela história e acho que nem lembra disso, assim. Mas aí quando você vê e tal, tu fica, nossa, olha o Brasil aí também. E a própria língua, né? Ouvir a própria língua num filme que tá sendo falado em inglês. É muito interessante. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu quero muito, muito, muito que vocês assistam esse filme. Eu adorei. E muito obrigada por ficarem aqui comigo, sério, de coração. Começou um barulho muito alto aqui. Que bom que eu já tô no final. E é isso. Eu quero que vocês, por favor, quem não deixou o like, deixa o like aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, interage comigo, gente. Eu sou super fácil. Tá bom? E muito, muito obrigada por terem ficado comigo aqui de coração, tá?